Bom dia! Eu quero trazer um quadro aqui para vocês que eu consigo falar um pouco mais, trazer um pouco mais de informações para vocês, de um react. Eu quero reagir a algumas pessoas que são grandes, talvez vocês não conheçam, mas que estão aí fazendo sucesso dentro da sua área e o que elas fizeram para sua própria produtividade. E hoje eu venho começar esse quadro, essas análises com ninguém mais, ninguém menos do que Daniele Noce, a Dani Noce. A Dani Noce, ela é italiana, tem origens italianas. Por que é que eu decidi começar por ela? Porque muitas pessoas acabam confundindo alimentação e performance. Acha que você ter algum tipo de alimentação, você vai ter mais energia, você vai ter tem algumas ilusões dentro da sua cabeça e eu quero analisar a Daniele porque é muito interessante esse caso e além de tudo, eu acompanho pessoalmente a Dani Noce desde 2015. Eu comecei a acompanhar em 2015, quando ela tinha um canal, ela ainda tem esse canal no YouTube, e esse canal falava sobre confeitaria, que foi por onde ela começou, e viagens. Ela tinha vlogs de viagens e também ela tinha vídeos de confeitaria. A Dani Noce é confeiteira. E o que é interessante, aqui eu até fui resgatar algumas coisas. Em 2017, a Dani fala sobre... Porque quando a gente fala de performance, o meu método que eu desenvolvi com a Ayurveda, muitas técnicas modernas, com a tríade ciência, tecnologia e ancestralidade, natureza, que a gente traz bastante do Ayurveda, a Dani, por mais que ela trabalhava na confeitaria, ela já se preocupava muito com relação à alimentação, com seus hábitos. A Dani é extremamente disciplinada, é aquela mulher virginiana, dopaminérgica, que ela vai e faz acontecer. E dentro do método Atleta Maak, nós falamos sobre 4 grandes pilares. O primeiro é a mentalidade. Quando nós vamos olhar, acompanhar a Dani, nós vemos que a Dani cuida bastante da mentalidade dela, da mentalidade empreendedora. A Dani sempre fala que ela buscava, desde o começo, ela tinha essa ideia, tá, eu vou fazer o que amo, mas peraí, eu preciso ter um dinheiro em caixa. Ela tinha essa parte, ela tem muito essa parte, se você acompanha ela, vou deixar aqui sobre quem eu tô falando, caso você não conheça, você sabe que ela tem essa parte muito racional presente. Tá, nós vamos pra lá, nós vamos começar um canal. Mas por que é que vamos começar um canal? Onde é que nós queremos chegar? Então essa parte do método Atleta Maak, essa parte de mentalidade, a Dani sempre buscou trabalhar. Depois, em segundo ponto, nós temos a tríade da saúde, que vamos falar bastante sobre Ayurveda. Então, corpo, mente e alma. E desde que eu acompanho a Dani, que ela fala muito sobre essa parte da confeitaria, que ela tinha bolos com açúcar, muita gordura, bolos extremamente tradicionais, do que a gente conhece de verdade. Então a Dani já trazia essa busca por cuidar do corpo, cuidar da mente. E ela estava descobrindo um pouco sobre essa realidade, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E o que é que eu quero vir mais a fundo nessa parte da alimentação, que entra nessa tríade de você cuidar do corpo. E quando a gente cuida da alimentação, não é só do corpo que a gente cuida, também é da mente e também é da alma. Então, eu vou voltar aqui, como eu estava falando, em um vídeo que ela lançou em abril de 2017, que o título do vídeo no YouTube é Por que virei vegetariana? A Dani decide parar de comer carne. Ela fala nesse vídeo, que é um episódio que eles estão em Israel, então ela fala nesse vídeo que ela viu 2 documentários, ela já estava ruminando essa ideia, ela viu Terra e Terráqueos. Na minha opinião, eu não assisto esses documentários, porque eu acredito que eles são muito sensacionalistas. É óbvio que existe essa realidade, é muito importante, eu tenho essa preocupação com os animais, como é que isso acontece, mas eu acho que esses documentários, eles são muito sensacionalistas. Então eles mexem muito com a gente. Se você é uma pessoa que se sensibiliza com isso, provavelmente foi o que aconteceu com a Dani. Ela decidiu parar de comer carne. Como eu falei pra vocês, eu acompanho a Dani Noce desde 2015, então nesse vídeo de 2017 eu já acompanhava ela quando ela comia carne.
acompanhei a transição em que ela virou vegetariana. E foi muito interessante isso, porque ela trouxe vários vídeos para o canal, ela começou a falar um pouco mais, eles fizeram várias viagens. E o Paulo nunca parou de comer carne, ele fez um desafio de 30 dias sem carne, e que também tá no YouTube, que é bem bacana para vocês poderem assistir se vocês tiverem interesse. E o que eu quero trazer aqui hoje, se você for lá no Instagram da Dani, acompanhar ela por uma semana, você vai ver que ela come carne e que ela come com muita frequência, come carne mal passada. E o que eu quero te trazer nesse período em que ela virou vegetariana. Ela explica depois, algumas pessoas até hoje mandam na caixinha de perguntas dela por que é que ela voltou a comer carne, se ela não é mais vegetariana, já faz um bom tempo que ela voltou a comer carne. E aqui eu quero entrar em um ponto muito importante. Individualidade. A Dani, ela fala, eu até achei aqui e filmei a tela sobre um vídeo que ela fez que está nos stories, tá lá nos destaques, em janeiro de 2021, onde ela fala sobre que ela tem alergia à lactose e à caseína, que ela desenvolveu essa alergia pela quantidade que ela foi comendo ao longo da vida. Nessa sequência de destaques, ela estava falando sobre o porquê ela parou a confeitaria, o porquê ver aquilo era um gatilho para ela, onde ela não dava conta de comer só um pedaço ou alguma coisa nesse sentido, porque ela trabalhava ali com açúcar e gordura, ela até tem uma analogia nesses stories que ela traz. Eu era como, imagina um drogado que tem que trabalhar fazendo a droga que ele é viciado. Então era a mesma coisa comigo, porque eu tinha que trabalhar com muito açúcar e gordura, a presença desses dois todos os dias ou todas as semanas, pelo menos, e eu era viciada naquilo. Então ela decidiu parar de trabalhar com a confeitaria. Nesses stories ela tá explicando o porquê disso, e ela fala que por ela ter trabalhado com isso, consumido bastante ao longo da vida, ela acabou desenvolvendo alergia à caseína e à lactose. Eu não estou entrando nesse assunto, não quero entrar nesse assunto sobre o porquê que ela desenvolveu, se foi realmente por conta disso. Eu quero focar nesses vídeos sobre performance, alta performance no mundo corporativo. A gente sabe que a Dani Nossi, se você não conhece, dá para dar uma pesquisada ali. Ela é multimilionária, tem aí várias empresas e ela é super bem sucedida começando do zero. Então aqui eu quero focar na performance, a performance da Dani. A Dani, ela buscava, inclusive ela conhece o Ayurveda, ela foi uma das primeiras pessoas que falou sobre o Ayurveda que eu escutei, mas na época eu nem dei muita bola. Ela estudava um pouco do Ayurveda, mas bem pouco, não em tanta profundidade, trazia uma ou outra questão ali. Até li um artigo dela num blog há muitos anos sobre isso, sobre o Ayurveda, onde eu quero chegar com vocês por aqui. A Dani parou de comer carne e ela percebeu, ela virou ovo-lacto vegetariana. E isso foi bom ou ruim para ela? É saudável ou não é saudável? Melhora a performance ou não melhora a performance? Isso depende, eu vou analisar aqui com relação a Dani. Ela tem alergia, como eu falei, desenvolveu alergia à caseína e à lactose. Então imagina, ela não comia carne, ela começou a se sentir fraca. Ela fala nesse vídeo de 2017 que foi muito difícil os primeiros dias, porque ela se sentia muito fraca. Mas ela recorreu muito aos leites, aos derivados, aos queijos, aos derivados do leite, ao leite. E até ela fala que eles estavam com um projeto de uma fazenda no interior, e lá ela já imaginava que eles iam criar as vaquinhas, então que ela ia ter leite fresquinho todos os dias, que ela ia tirar da vaca, ia ter ovos também fresquinhos, então ela imaginava essa realidade. Porém, quando ela começou essa transição, ela percebeu isso. Então imagina, ela virou ovo-lacto vegetariana, e essa parte de lácteos já era praticamente impossível para ela. Já inflamava demais a Dani. Não estou dizendo que são alimentos inflamatórios para você, mas para a Dani era. E foi no momento, e ela percebeu que isso era demais para ela. Então, se ela já não poderia comer fontes de origem animal, de carnes, e aí ela não se dava bem com o leite e os derivados, sobrava praticamente o quê? Ovo e grãos.
Se você é vegano, você sabe que você precisa ter uma dieta muito diversificada. Todos nós precisamos, mas se você tem uma dieta restrita, você precisa diversificar demais dentro dessa sua restrição. Se você escolheu por conta de alguma filosofia de vida, ou alguma questão, ou porque você é intolerante a tirar algum grupo alimentar da sua vida para sempre, você precisa buscar várias outras formas dentro da sua restrição. Por exemplo, você fez ali uma estratégia low carb por um tempo, você vai diminuir muito as suas quantidades de carboidrato. Se você precisa diversificar com outras fontes. E aqui ela começou a ficar muito limitada e restrita. Dentro dessa diversificação, fontes de proteína de origem vegetais vêm de vegetais e legumes, propriamente dito, muito pouco, e vem bastante das leguminosas, dos grãos, quando a gente combina os dois principalmente. Por exemplo, arroz, feijão, quando você faz uma ervilha com arroz, ou de repente ali uma quinoa, quando você começa a fazer essa diversificação, começa a trazer grão de bico, lentilha, e sempre mudando. Só que a proteína, de uma forma geral, ela tem um potencial inflamatório. Aqui já é uma polêmica que eu posso deixar para um outro vídeo para a gente conversar sobre isso. Mas por enquanto eu quero que vocês gravem na sua cabeça que nem tudo que te inflama é ruim, tá bom? Um treino te inflama. Tanto é que você tem a inflamação para poder crescer músculos. A hipertrofia acontece por conta de uma inflamação. Então grave isso, nem tudo que inflama é ruim. Mas as proteínas advindas de origem vegetal, das lectinas, é algo que a gente precisa ter cuidado e que tem um potencial inflamatório muito alto. E a Dani percebeu que ela não digeria bem tudo isso. Agora me fala, como é que uma pessoa vai performar bem se ela tem uma dieta restrita? Se nessa restrição ela exclui as proteínas de origem animal, praticamente todas, fica só com um grupo ali que são os ovos e os leites e derivados. Se nessa parte dos leites e derivados ela tem alergia e intolerância, ela fica ali só com os ovos e ela vai para as proteínas de origem vegetal. Se dentro dessas proteínas de origem vegetal ela não se dá bem, ela não tem potência digestiva suficiente para digerir isso, como é que uma pessoa dessa vai performar? Vai ter energia, vai trabalhar bem, não vai ficar irritada se toda hora ela tá mandando alimentos o tempo inteiro inflamatórios. Como é que ela não vai sobrecarregar o fígado? O que eu quero trazer aqui pra vocês da Dani, que ela foi muito esperta, não ficou chorando as pitangas porque ela queria salvar os animais ou qualquer coisa nesse sentido, que foi uma bandeira que ela levantou. Ela até fala nesse vídeo, eu não quero levantar nenhuma bandeira, mas ela falou assim, não quero mais pra mim, não me acho melhor que ninguém. Esse vídeo é interessante que ela fala isso, a Dani é bem realista. Mas se ela resolvesse, não, eu quero isso pra sempre, pra minha vida, não cabe a ela. Infelizmente, ela poderia querer muito, mas ela ia ter uma qualidade de vida muito baixa. Ela não ia conseguir produzir da forma necessária que ela gostaria. Ela não ia atingir os objetivos, ela não iria atingir o que é sucesso para ela, porque a gente consegue ver, acompanhando a Dani, eu acompanho desde 2015, já falei para você, vai fazer 10 anos que eu acompanho ela não ia conseguir. Eu percebo que ela é uma mulher dopaminérgica, ela quer fazer acontecer, ela quer estar sempre produzindo. E uma pessoa dessa, ela vai se sentir realizada tendo essas questões, porque é a individualidade dela. Eu quero te chamar a atenção aqui nesse vídeo com a história da Dani Notti para individualidade. A Dani percebeu, ela buscou esse autoconhecimento lá na mentalidade, autoconhecimento, e buscou a tríade da saúde, quando ela começou a perceber que tudo isso ela tinha uma escolha para fazer. Ou ela continuava com isso, ia viver ali de suplementação, de soroterapia. Tem como fazer isso? Provavelmente tem, mas ela ia ser muito difícil, ia ser muito tortuoso para ela e provavelmente ela não alcançaria a performance que ela gostaria. Todas as pessoas devem comer carne da forma como a Dani come hoje para performar bem? Não. Todas as pessoas devem... Você pode acompanhar uma pessoa, eu posso trazer uma pessoa que performa super bem e que é vegetariana e que é vegana, e essas pessoas podem performar bem sem comer carne? Sim. O que você precisa avaliar é a sua potência digestiva. Isso é muito importante e tá dentro desses 4 pilares do atleta MAAC. Por isso que eu gosto de ver a sua individualidade, por isso que eu busco essa realidade para vocês.
Fiquem aqui se você gostou desse tipo de react, dessa forma de conteúdo, como analisar como grandes fizeram e chegaram ao sucesso dentro do meu método Atleta Maac, o que eles olharam para isso, intuitivamente ou não. Obviamente que a Dani não me conhece, ela nem sabe o que é o método Atleta Maac, mas ela buscou esses pontos que eu trabalho, que eu estudei também, que eu aplico nos meus atletas. Ela buscou esses pontos, estudar, ir a fundo e aplicar isso na vida dela. Já, se você gostou desse tipo de conteúdo, curte aqui, comenta para eu poder trazer mais reações para vocês também, para vocês entenderem como que funciona isso na prática. Até o próximo vídeo!